Gente querida, que a graça e a paz de Jesus esteja com o seu coração. Bom dia a todos, estamos de volta com o nosso Minutos com Cristo. Nós já temos lido a palavra, já temos orado ao Senhor, já temos gasto um tempo louvando o nome do Senhor Jesus, ou melhor, estivemos investindo um tempo louvando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta agora para juntos meditarmos na palavra do Deus vivo. E depois nós já vamos estar usando os nossos 7 minutos, orando ao Senhor especificamente pelos pedidos de oração e por aqueles que têm clamado conosco todos os dias também, para que o Senhor continue fortalecendo, firmando, edificando, renovando as forças e que a gente possa, para que a gente possa continuar prosseguindo nos planos lindos, preciosos, maravilhosos, grandiosos de Deus para as nossas vidas. Estamos em Cristo e Ele em nós. Somos dele e Jesus é nosso. Nós vamos ler a palavra de Deus e eu quero olhar com você o texto da palavra do Deus vivo. Deixa eu dar alguns segundos apenas para que os irmãos possam estar se conectando aí e pegarem o início disso que a gente tem recebido do Senhor como palavra de Deus preciosa e para podermos compartilhar com esses irmãos queridos. Glória a Jesus. Deus abençoe a vida da nossa irmã Fernanda. Nossa irmã Fernanda, Deus abençoe a vida do irmão Souza. Glória a Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus. Enquanto os irmãos estão chegando, nós vamos dar aí mais alguns segundos. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Glória a Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus nesse momento. Eu quero olhar com você no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Vamos ler a partir do verso de número 36, diz assim: Após alguns dias, Paulo disse a Barnabé: Voltemos e visitemos os irmãos em todas as cidades nas quais temos proclamado a palavra de Deus, para ver o que estão fazendo. E Barnabé desejava levar João, que era chamado Marcos, ou João Marcos, mas Paulo não queria levá-lo consigo,
porque os abandonara quando estavam na Panfilha e não fora com eles. E devido a esta controvérsia, separaram-se um do outro, e Barnabé tomou Marcos e navegaram e se dirigiram a Chipre. Mas Paulo escolheu a Silas e partiu, sendo encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e viajava pela Síria e Cilícia, confirmando as congregações. Gente, a igreja do Senhor, ela estava aqui em uma gloriosa expansão. Desde o Pentecoste, desde o dia de Pentecoste, que está em Atos 2 registrado, quando o Espírito do Senhor tomou a igreja com poder e autoridade, a igreja passou um período totalmente ligada ao território de Jerusalém. Só que Deus permite, a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, uma grande pressão e uma grande perseguição contra a vida da igreja. E isso acaba fazendo com que a igreja comece a se espalhar. E aí nós temos uma grande movimentação da igreja começando a atingir áreas, lugares e pessoas que, a princípio, eu penso, Deus já tinha estabelecido que elas seriam alcançadas, uma vez que ele permitiu no dia de Pentecostes não haver apenas um público específico ou um grupo de pessoas específicas quando a igreja foi cheia do Espírito Santo em Atos 2. O que eu estou dizendo é que desde Atos 2 Deus já estava com esse plano, esse propósito, até porque em Atos dos Apóstolos capítulo 1, Jesus conversando com os discípulos disse a eles que eles receberiam poder e seriam testemunhas do Senhor em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Deus permite toda uma perseguição e uma pressão contra a igreja, e essa igreja vai começando a ganhar outros territórios, a ocupar outros lugares, a chegar em casas, lares e outras famílias. E quando essa igreja começa a se expandir, existe toda uma ação que está descrita em Atos 9, que vem a levar o Senhor Jesus a intervir em favor da igreja, encontrando-se com Saulo de Tarso, que viria a ser conhecido, né, por todos nós, uma vez que ele é tanto Saulo quanto Paulo, mas passaria a ser conhecido de todos nós como Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus. E o Senhor o encontrou e trouxe um impacto sobre a vida dele, e o deixou sem ver, e 3 dias depois lhe abriu os olhos, encheu ele do Espírito Santo. E a partir daí, já no meio daquilo que a perseguição havia provocado quanto à expansão da igreja, Deus começa a levantar a vida de Paulo para fazer também parte desse processo de expansão. E ele, como diz inclusive na carta aos Coríntios, ele diz na segunda carta aos Coríntios capítulo 11, muito mais, porque ele vai se doar e se entregar totalmente à causa do mestre e vai sair de lugar em lugar junto com Barnabé para atingir e alcançar as pessoas que precisavam ouvir a pregação do Evangelho. E é bom que se diga que em Atos 9 ele tem uma experiência com Jesus. Também é dito que em Atos 9 ele é alcançado pelo poder de Deus, que lhe abre os olhos, lhe enche do Espírito Santo. Em Atos 9 é dito que ele vai se achegar à igreja
para começar a pregar, mas há uma resistência de corações que estavam temerosos com relação a tudo que conheciam dele, inclusive que ele tinha participado da morte de Estevão. Então diz a Bíblia que Paulo sai dali, vai ficar isolado em um território e passa um período longo de tempo até o momento que Barnabé, eu penso, vai buscá-lo e traz ele de novo para estar agora ligado ao que Deus está fazendo nesse processo de expansão da igreja. E em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, nós percebemos que a Bíblia diz que a igreja estava reunida em oração. E quando essa igreja estava orando, o Espírito do Senhor falou no meio dela. E usou, quem sabe, um instrumento ali, dizendo: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Eu digo, Deus pode ter usado alguém, mas a Bíblia diz somente que o Espírito do Senhor falou, que o Espírito do Senhor disse à igreja que era para separar a Paulo e a Barnabé para a obra que o Senhor os tinha chamado. E fica claro que essa obra era uma obra linda, porque estava ligada a esse tempo de crescimento e de expansão. E quando o Espírito do Senhor diz isso, a igreja separa Paulo e a Barnabé. A igreja estende as mãos sobre eles. A igreja ora por eles. A igreja os envia. E ao enviá-los, eles começam a fazer uma trajetória que está alicerçada, eu diria, em duas coisas muito gloriosas. A primeira delas é o fato de que Deus vai confirmando cada passo que eles dão na obra que eles estão fazendo. Isso porque o Senhor, diz a Bíblia, vai salvando pessoas e operando grandes sinais através da vida desses homens. Mas não somente isso, eles vivem uma experiência de, em alguns lugares, serem muitíssimamente acolhidos. É claro que tem um momento ou outro que eles acham muito estranho algumas coisas que acontecem. Inclusive eu já falei aqui em um momento, né, que eles passam a ver as pessoas querendo se prostrar diante deles e querendo adorá-los como se eles fossem outra coisa além de serem filhos, servos e instrumentos de Deus. E eles vão convencê-los dizendo: não, nós somos apenas humanos, não somos Júpiter, não temos nada a ver com qualquer outro pensamento que vocês tenham. Nós estamos aqui em nome de Cristo Jesus e somente para a glória de Cristo Jesus. E diz a Bíblia que eles seguem a jornada dele, a jornada deles. Nesse interim, diz a Bíblia que o apóstolo Paulo ouve aquilo que Barnabé, a princípio, propõe para ele, que era pegar um menino, eu digo um jovem, chamado João Marcos. E Marcos, que eu cito aqui, é o mesmo autor do Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho, inclusive, a ser registrado e que foi ditado pelo apóstolo Pedro para que Marcos pudesse escrever. E Marcos vai com Paulo, vai com Barnabé nessa empreitada missionária e nesse processo de expansão da igreja totalmente envolvido, vendo como eles oram, vendo como eles anunciam a palavra, vendo como eles acolhem as pessoas, vendo como eles entram nos lugares e saem dos lugares, até que chega o momento que o Marcos percebe que os desafios da jornada ministerial, eles são muito mais altos do que propriamente abrir a boca e anunciar a palavra e pregar a palavra. Há desafios profundos, há lutas, às vezes, que são grandiosas demais no ministério. E a Bíblia deixa claro que o próprio João Marcos, o João Marcos, ele olha para Paulo e para Silas
e do nada, nós acabamos inclusive de ler um texto que faz menção disso, ele do nada desiste daquela jornada e regressa, ou seja, volta atrás. Nós não sabemos o que levou, e não há um comentarista bíblico que tenha a ousadia de tratar com mais detalhes sobre o que João Marcos viu, o que João Marcos encontrou no caminho que o fez desistir, que o fez parar. E eu falo da desistência dele nessa caminhada com Paulo e Silas. Eu sei que para alguns seria um grande privilégio poder dizer: eu estou ao lado de Paulo, eu estou ao lado do Barnabé. O Barnabé era o filho da consolação, era sempre um instrumento do bem, para a alegria, para a motivação, para a consolação do coração dos amigos que estavam perto dele. Então andar com Barnabé era maravilhoso. Andar com Paulo, um homem que andava ligado a Cristo, que amava Cristo, que se movia pelo poder de Cristo, que vivia sinais de Cristo no seu ministério, era também maravilhoso. Mas João Marcos decidiu voltar atrás. E ele volta. Barnabé e Paulo, entre o capítulo de número 14, 15, seguem a jornada deles. E quando chega nesse capítulo de número 15, que algumas coisas inclusive acontecem aqui muito fortes, nesse capítulo de número 15, o Dr. Lucas decide registrar algo que aconteceu entre Barnabé e Paulo. E o que acontece, acontece por causa de João Marcos. Por quê? Porque já faz um tempo que João Marcos deixou a Barnabé e a Paulo e seguiu, voltando atrás, porque lidou com alguma questão que fez ele regredir. E agora Barnabé olha e diz: Paulo, João Marcos tem chamado, tem algo de Deus com ele, tem uma graça de Deus sobre ele, tem dons de Deus sobre ele, tem favor de Deus sobre ele. Deus vai usá-lo, Deus vai fazer dele um instrumento, Deus quer usá-lo na sua obra, no seu reino, no seu ministério. E Paulo olha e diz: e o que é que você está propondo, Barnabé? E Barnabé diz para ele que a gente leve João Marcos conosco. Eu sei que o que acontece aqui, no futuro não muito distante, Paulo iria reconhecer o valor de João Marcos. E ele, em 2 Timóteo, ele diz a Timóteo: traz João Marcos contigo, porque ele me é muito útil para o ministério. Antes que Paulo findasse a vida, Paulo reconheceu que João Marcos tinha seus valores. Porém, nesse momento aqui, Paulo diz a Barnabé: eu não vou levá-lo comigo. E resiste a Barnabé de uma forma muito forte, ao ponto de Barnabé, que quando Paulo foi mal visto, mal quisto e rejeitado pelas pessoas, o acolheu, o abraçou, porque Barnabé esteve ajudando, acolhendo, apresentando Paulo, tentando ser uma ponte da graça de Deus entre os irmãos e Paulo. E agora Barnabé vê em Paulo aquele que está totalmente resistente àquilo que Barnabé estava propondo. E isso gera entre os dois um grande desencontro. E por que eu falo desse desencontro entre os dois? Porque o Barnabé, diz a Bíblia, a partir daqui, e Paulo também a partir daqui, eles vão se separar. O texto que lemos fala da separação de dois missionários. Esse texto fala da separação de dois apóstolos. Esse texto fala da separação de dois homens vocacionados. Esse texto fala da separação de duas pessoas que estavam fazendo ou fizeram uma grande obra para Deus. E essa obra que eles fizeram foi uma obra tão impactante que muitas vidas foram alcançadas para Cristo. E esse texto
quando fala dessa separação, ele deixa a gente paralisado. Porque quem lê Atos dos Apóstolos, capítulo 9 em diante, e chega até o capítulo 13, e percebe que foi o Espírito Santo quem separou os dois para aquela obra, e agora os dois estão se desencontrando ao ponto de se separar, logo se pergunta como pode acontecer isso em uma coisa que Deus estabeleceu a junção, a conexão, o acolhimento, o abraço, o carinho entre eles. E essa pergunta, ela aparentemente não tem uma resposta. Por quê? Porque nós não entendemos os planos, nós não entendemos o propósito de Deus, ao mesmo tempo que não entendemos o porquê. Deus, ele muitas vezes permite algumas coisas acontecer. Agora, sabemos que Deus sabe trabalhar e sabe, muitas vezes, nos ensinar e fazer de situações, às vezes, desconfortáveis, oportunidades de crescimento para a nossa vida. E não só para a nossa vida. Ele faz com que algumas coisas que acontecem, elas acabem nos conectando, elas acabem nos ligando, elas acabem fazendo com que a gente esteja ligado ao plano maior de Deus. E a gente só vai descobri-lo, às vezes, quando algumas coisas como essa, elas acontecem. E eu sei que no coração de alguns, quase sempre a gente não quer iniciar nada de novo com relação principalmente a essas coisas que a gente vem construindo junto com quem está muitas vezes nessa caminhada como um Paulo e um Barnabé. Mas Deus sabe o que faz. Deus sabe como faz. Deus sabe do jeito que faz. E como Ele sabe o que faz, como faz, do jeito que faz, Ele simplesmente permite a situação. E Ele permitiu entre Paulo e Barnabé. O texto é claro para a gente aqui. Nós lemos Atos dos Apóstolos no capítulo de número 15. E o texto não esconde da gente essa realidade, como a Bíblia não esconde nada de ninguém. Diz que Paulo e Barnabé, eles aqui se separaram. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a começar do verso 36, nos coloca diante dessa realidade. Há uma discussão, há uma briga, há um desentendimento. Esse desentendimento acontece, eu repito, por causa do fato de que Barnabé queria levar João Marcos com ele, e Paulo disse: ele nos abandonou uma vez, vai fazer de novo. Não vamos levá-lo, ele não vai comigo. E Barnabé disse: mas eu quero levá-lo. E Paulo diz: não, não vai levá-lo. E os dois se desentendem e se separam. O Espírito Santo me trouxe esse texto que tem a ver, né, com esse desencontro que ocorreu na obra missionária, esse desencontro que ocorreu entre dois missionários, esse desencontro que ocorreu entre dois instrumentos de Deus, esse desencontro que ocorreu entre duas pessoas que, na história da igreja, todos que já olharam para a história deles se inspiraram de alguma forma, porque Barnabé é inspirador, Barnabé é inspirador como líder, como homem de Deus, como instrumento de Deus. Outros já olharam tanto para Paulo e olham, porque vê em Paulo essa ousadia, essa intrepidez, essa coragem, esse fervor, esse amor, essa dedicação a Cristo Jesus. E se espelham. Então são dois homens influentes que se desencontraram e vieram a se separar. Eu sei que quem lê Atos dos Apóstolos capítulo 13 jamais imaginaria, se não conhecesse a história como um todo, que isso aqui ocorreria. E observe,
eles são separados juntos para a obra de Deus em Atos 13 e em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, eles estão se separando. Mas o Espírito Santo me trouxe esse texto ao coração para que eu possa falar com vocês aqui só em alguns minutinhos, rapidinho, com base em um tema que o Espírito de Deus ele me deu ao coração. E a palavra que eu quero compartilhar com você, ela tem a ver com como sobreviver ao rompimento de um relacionamento, como sobreviver ao rompimento de uma amizade, como sobreviver ao rompimento da conexão de coração com pessoas que nós temos carinho e nós amamos. E é claro que quando eu falo sobre esse rompimento aqui, não é um rompimento que vai impedir Barnabé de ser Barnabé e Paulo de ser Paulo no que diz respeito ao que Deus tinha com eles. Porque Deus separou eles juntos, mas também tinha coisas específicas com cada um. Mas eu preciso dizer que é algo que causa marca, que deixa marcas, e que causa uma ruptura tão grande, que faz com que o coração, se não for bem cuidado, ele venha a adoecer. Até porque isso não é só uma realidade desses dois missionários. Ao longo da vida, ao longo da caminhada, ao longo da jornada, nós lidamos com questões. E há muitos desencontros que a gente vê. E esses desencontros acontecem dentro do lar, acontecem na relação entre o marido e a mulher, entre pais e filhos, filhos e pais. Esses desencontros acontecem com relação ao ambiente, nas relações do ambiente de trabalho. Às vezes você tem ali empregados, ou às vezes você é um empregado e tem um rompimento com pessoas com quem você trabalha, ou até mesmo com quem lhe lidera. Eu sei que esses rompimentos acontecem nas relações. E por mais que isso aqui tenha a ver com o rompimento na obra de Deus e que envolve um chamado de Deus para algo muito específico, eu sei que essa palavra também ela é aplicada à vida das pessoas como um todo. E eu penso que os livros de autoajuda, por exemplo, que também têm a sua cooperação e a sua utilidade para com as vidas dos seres humanos espalhados pelas nações do mundo, mas eles não venderiam tanto se não houvesse uma necessidade nos corações de aprenderem como lidar consigo mesmo, com os desencontros nos relacionamentos e com as coisas que se vivem no dia a dia. Eu já falei sobre as janelas de Johari aqui, e eu disse que elas estão alicerçadas em 4 colunas: o eu aberto, o eu cego, o eu secreto, o eu desconhecido. E essas janelas são janelas de relacionamento, ou essas colunas são colunas de relacionamento. O eu aberto tem a ver com o que eu conheço de mim e as pessoas também conhecem. O eu cego tem a ver com o que as pessoas, com o que eu não conheço de mim, mas as pessoas que convivem comigo conhecem. O eu secreto tem a ver com o que eu conheço de mim e ninguém mais conhece a não ser o Senhor. E o eu desconhecido tem a ver com aquilo que nem eu e nem as pessoas conhecem de mim, mas Deus conhece. Porque é nesse eu desconhecido que mora ali aquilo que é de potencial para o bem ou de potencial para o mal. Eu já citei em outro momento, vou só repetir aqui, o apóstolo Paulo na carta aos Romanos,
lá no capítulo de número 7, diz que o bem que ele queria, ele não fazia. Mas o mal que ele não queria estava bem presente. E onde é que habita tudo isso? Nesse eu desconhecido. E é a partir desse eu desconhecido que há esse tipo de manifestação que pode levar alguém a construir algo, e eu falo de relacionamento para a vida toda, ou pode desconstruir um relacionamento para o resto da vida. Porque desse eu desconhecido procede o que é bom. É só lembrar de Moisés, que lá quando o Senhor o encontrou em Êxodo capítulo 3, ele disse ao Senhor, diante do chamado que Deus tinha para ele, entre Êxodo 3 e o capítulo de número 4 também, ele disse: Deus, quem sou eu? Revelando o seu eu desconhecido. Ele não estava falando do Moisés que estudou no Egito, do Moisés que foi preparado para ser, quem sabe, um grande líder ali entre os egípcios. Não. Ele está falando dessa área específica que nós não conhecemos de nós mesmos. Quem sou eu? Ele não enxergava o seu potencial, não enxergava seus dons, não enxergava suas habilidades aí. E Deus diz: Moisés, não tem a ver com você, mas eu conheço você por completo. E se Deus fosse falar, ele diria: eu conheço o teu eu desconhecido. E eu sei que aí há coisas que serão extremamente produtivas quanto àquilo que eu quero fazer nesta terra, através de você, para com as vidas que se achegarão e cruzarão o teu caminho a partir daqui. Mas é nesse eu desconhecido que mora esse potencial para o bem ou esse potencial para o mal. Eu digo esse potencial para uma construção extraordinária ou esse potencial para uma desconstrução extraordinária. E é por isso que quase sempre algumas pessoas são pegas de surpresas. Porque elas olham para si mesmas e elas se perguntam continuamente e constantemente: por que que eu agi assim? Por que que eu fiz isso? Por que que eu realizei determinada coisa dessa forma? E eu sei que quando a gente pensa sobre as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, na mente da gente logo vem a força da nossa natureza carnal, que Paulo inclusive fala das obras da carne em Gálatas capítulo 3, capítulo de número 5, perdão, versículo de número 19 até o 21. Nós lembramos claramente daquela expressão de Jesus para Nicodemos sobre a necessidade do novo nascimento. Logo pensamos na nossa mentalidade como uma mentalidade que está ligada à nossa natureza e ela se torna uma mentalidade carnal. Nós lembramos daquilo que Paulo diz aos Coríntios sobre o homem carnal, sobre o homem natural também. E tudo isso tem a ver com essa natureza carnal. Mas é bom que se diga que não tem a ver só com essa carne, mas tem a ver com essas janelas de relacionamento em especial. Esse cantinho desconhecido que a gente, para viver ligado a Ele, a gente precisa se conectar a Deus para conhecer de Deus aquilo que Deus plantou e colocou na gente como dom e como algo que pode ser útil para o bem de outros. Porque do mesmo jeito que podemos usar aquilo que carregamos de bem para o bem, nós podemos muitas vezes, sermos instrumentos daquilo que de forma desconhecida revela-se a partir de nós, nos impulsionando para algo ruim, para entristecer ou para machucar. E eu penso que é justamente isso aqui, a partir dessas janelas de relacionamento, que acontece com Paulo e Barnabé. O eu desconhecido de cada um se manifesta, e isso leva os dois, a partir desse eu desconhecido, a entrarem em um atrito.
E todo mundo podia dizer, isso tem a ver com as obras da carne e com a natureza carnal também. Mas tem a ver com essa reação ou essa ação do eu desconhecido se revelando no meio deles, impulsionando, motivando para o mal. E há uma necessidade muito grande de nos policiarmos quanto a isso. E é por isso que a Bíblia recomenda, Paulo, por exemplo, Filipenses 4:8, recomenda que a gente cuide da nossa mente. A Bíblia recomenda que a gente cuide da nossa própria alma. Inclusive o salmista, se não me falha a memória, no Salmo 119, ele diz que Deus é o artesão da nossa alma. E nós, olhando para as expressões de Paulo, por exemplo, em Tessalonicenses, aos Efésios, Tessalonicenses capítulo 5, e na carta aos Efésios no capítulo 6, Paulo fala nesses dois capítulos sobre oração e cita que nós devemos orar sem cessar. E alguém já disse que a oração é a respiração da alma. Paulo diz, orando em todo o tempo no Espírito. Por quê? Porque ele sabe que é importante a oração para esse cuidado com a alma, para se proteger quanto às emoções e aos sentimentos, porque ela é a sede das emoções e dos sentimentos, ao mesmo tempo tem como objetivo fazer com que a gente viva um crescimento, um desenvolvimento profundo, grandioso, maravilhoso, em Deus, com Deus e para a glória de Deus. E quando eu estou falando isso aqui, eu sei que talvez na sua memória, no seu coração, você tenha lembranças de amizades ou de relacionamentos que foram rompidos. Talvez você esteja vivendo um momento como esse. E talvez essa não seja a sua realidade. Talvez você esteja cheio de amigos, cheio de amigas. Você deve estar bem, graças a Deus, e continue bem. Mas há outros, eu sei que já viveram alguns rompimentos na comunhão com pessoas. E muitas vezes isso lhe leva a ter que começar algo novo, a ter que recomeçar, a ter que construir algo novo ou reconstruir. Então, a questão minha aqui com relação ao texto é como sobreviver a esses rompimentos que acontecem na relação com as pessoas. O texto de Atos, capítulo 15, não sei se alguém digitou já, alguma pessoa já digitou aí os textos também, não sei, mas deixa eu ver. Ah, tem aqui, pronto. Deixar registrado aqui. Para aqueles que estão chegando agora a verem, obrigado aí. Obrigado, irmã Fernanda, Deus abençoe. Então, em Atos 15, nós temos aí esse momento doído na vida de Paulo e Barnabé. São dois homens amigos, companheiros, pessoas que tinham uma boa amizade, uma boa relação, mas que estão vivendo um rompimento. Porque um achava que tinha que levar João Marcos, o outro dizia que não. E é bom que eu diga para vocês que eles aqui já haviam visto sinais, Deus operando maravilhas, coisas grandes já tinham acontecido através deles. Mas eles, como seres humanos, sofreram esses impactos e eu penso que é justamente essa ação daquilo que se desconhece, que se manifesta, às vezes, na vida do indivíduo, para que o indivíduo em si, ele acabe sofrendo grandes dores a partir daí. Mas eu olho para eles dois também, eles me ensinam com o que eles fazem aqui algumas coisas importantes, principalmente sobre como sobreviver a isso. Porque se uma relação viver um rompimento, se algumas coisas acontecerem, você não vai abrir um buraco e vai se enterrar.
Você vai ter que aprender a conviver com as feridas até que o Senhor cure, até que o Senhor sare, até que o Senhor restaure. E você vai ter que buscar isso. Mas como sobreviver a esse rompimento? Eu quero aqui citar apenas 3 coisas só e a gente já vai orar juntos para a glória de Deus. Então, olhando para o texto, por favor, o texto diz, a partir do verso 39, assim: e devido a esta controvérsia, separaram-se um do outro. Essa parte ela é importante porque diz que o resultado daquele desentendimento foi a separação. E nesse processo do afastamento, do distanciamento do coração deles, o que é que a gente percebe que eles fazem para sobreviver? Eu diria que, em primeiro lugar, há uma aceitação da realidade. Qual realidade, pastor? A realidade de que eles são seres humanos e que não vão concordar em tudo. Por mais que a gente viva em amor, em comunhão, e o nosso desejo como igreja é sempre viver unidade, isso não significa que a gente vai concordar em tudo. Você pode olhar, e é comum, e dizer: olha, pastor, eu não concordo com isso, ou não assimilo bem isso, ou não acredito nisso. Essa é uma liberdade que todos nós temos. Porque nós somos humanos e a gente pensa, cada um, de uma forma muito peculiar, particular, íntima, individual, e isso precisa ser respeitado. É claro que algumas coisas que às vezes são feitas, são realizadas, a gente precisa, no mínimo, passar numa peneira e ponderarmos ao ponto de colocarmos os olhos sobre a palavra e percebermos se tem a ver com a palavra de Deus. Porque se tem a ver com a palavra, a gente olha e diz: bom, é o que está na palavra. É o propósito da palavra, é o que a palavra ensina. Então, tudo bem. Agora, há questões que são nossas, humanas. E eu penso que é justamente o caminho dessa aceitação que começa a te libertar. Começa a te livrar, começa a te colocar sem algemas e sem amarras para prosseguir a sua jornada de vida. Porque nós não somos de forma alguma escravos, nós somos livres. E quando você lida, claro que estou falando aqui dentro do âmbito da igreja de modo geral, mas isso tem a ver com tudo na nossa vida. Nós precisamos entender que somos humanos e essa aceitação nos libera. Quando você se move a partir dessa aceitação, você começa a sobreviver e a vencer as marcas que aquilo que te feriu deixou. É a aceitação de que se é humano. Essa aceitação, ela traz paz em você, para com você, e ela traz paz em você com relação ao outro. Porque qual é o grande problema de nós continuarmos com as memórias amargas que a gente carrega com relação às pessoas? O patriarca Jó, ele diz uma coisa que todas as vezes que eu leio me faz parar ali por algum tempo e as lágrimas caem e o coração fica batendo forte, mas ao mesmo tempo dizendo: Deus, era Jó, Deus.
Porque Jó foi anunciado pelo próprio Deus que Jó era um homem fiel a Deus. E se Deus, que é o Criador do universo, deu testemunho para o universo que o cara era íntegro, crente e fiel, não há possibilidade de se pensar qualquer outra coisa. Só que eu penso em Jó como esse homem fiel, como um homem cuja mente não prega ciladas a ele, como prega peças a mim e a você. Só que aí você logo diria, mas Jó também não era humano? Essa é a questão. É que Jó tinha essa compreensão. E por isso buscava servir a Deus todo dia, e ele entendia, quanto mais perto de Deus eu estiver, menos de mim eu estarei perto. Porque se eu estiver perto de mim, eu acabo me perdendo comigo mesmo. Falando do ser humano em si, da nossa natureza humana e carnal. E a expressão que Jó traz, que me faz ficar muitas vezes parado nela, pensando e questionando uma série de coisas, é justamente o fato de que Jó diz assim: quando eu me lembro destas coisas, eu estremeço. O que Jó estava dizendo? Que ele carregava consigo uma memória amarga. Eu vou repetir. O que Jó estava dizendo? Ele estava dizendo que ele carregava com ele uma memória amarga. E essa memória amarga de Jó o colocaria, se ele deixasse, em uma situação que ele não conseguiria se ele não tivesse Deus na vida, caminhar em paz. Eu estou dizendo isso porque se Jó, sendo crente que era, ele caía que eu digo se pegava pensando nas coisas que traziam amargura ao seu coração. E ele diz, quando eu me lembro de tais coisas, quais coisas? Ele diz, inclusive em outro momento, aquilo que eu temia me sobreveio. Essas expressões de Jó, maldito o dia que disseram ao meu pai que nasceu um homem nessa terra. Essas expressões de Jó, elas me deixam impactado, porque o livro de Jó, ele é um grande tribunal aberto. E Jó está sendo quase sempre acusado pelo promotor de acusação. E é por isso que no capítulo 19, verso 25, ele tem que clamar pelo seu defensor, o seu advogado. E ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. O que me justifica. Mas nem ter essa convicção livrava ele em alguns momentos de cair na cilada da mente e das feridas que foram abertas. E no caso dele, dos pés à cabeça, como também queriam atingir a alma. Mas o Senhor disse, na vida dele não vão tocar. Porque Deus sabe guardar a cada um que se vê dentro dessas ciladas da mente, dentro dessas ciladas do coração. E eu estou dizendo com isso que é essa aceitação que vai te liberar para ser ajudado e ajudada por Deus a sobreviver com aquilo ou sobre aquilo que trouxe a você e em você marcas profundas. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Porque eu não falo daquilo que não viu. E não falo daquilo que já não experienciei ao longo da vida. Porque algumas coisas você começa porque precisa começar. Principalmente quando você vai percebendo que
O Senhor está te impulsionando e te direcionando, porque nem Deus está achando mais alguns espaços para levantar e fazer o que Ele quer fazer. E eu digo isso porque há lugares e há ambientes e há territórios em que alguém diz no próprio coração: aqui não cabe gente daquele jeito, com este cabelo, com esta cor, com esta condição social. Aqui eu vou deixar subir, crescer e surgir só quem carrega um MBA. E Deus vai perdendo espaço porque eu mesmo cresci em território onde Deus, tudo o que fazia, fazia através de gente simples. Mas quando alguém vai fechando as portas, Deus vai fazendo outros criarem novos espaços e dizerem: aqui cabe você. Porque Deus não vai ficar sem usar os simples, sem levantar os simples, sem honrar os simples e sem manifestar a glória dele como ele sempre fez na vida dos menores. Só que é uma decisão da sua alma, é uma decisão do seu coração se entregar àquilo que de mágoa, aquilo que de angústia, aquilo que de tristeza foi causado pelos rompimentos, ou você reconhecer que isso é do humano, porque quem assim vive, prossegue. Quem assim não vive vai ter os seus fantasmas lhe atormentando. E é por isso que Jó diz: quando eu me lembro disto, eu estremeço. Deus quer sepultar as memórias amargas da nossa vida. Deus quer sepultar, eu repito em nome de Jesus, as memórias amargas da nossa existência. Mas me deixe correr, porque eu preciso concluir isso aqui. Em segundo lugar, o que é que eles fazem para sobreviver a tudo isso? A esse impacto? Eu estou falando de Paulo e de Barnabé, gente. O que é que eles fazem para sobreviver a isso? Eles decidem seguir adiante. Se você leu com carinho o texto, a Bíblia diz que eles se separaram um do outro. E Barnabé fez o quê? Diz o texto: navegou na direção de Chipre. Esse lugar é um lugar que ele está mais do que familiarizado. É como se dissesse: Barnabé voltou ao começo. Sabe o que é isso? É se dar a chance de viver de novo. Só que quase sempre as pessoas têm dificuldade quanto a isso. Porque é avassaladora a força de alguém que teve acesso ao seu coração, à sua casa, à sua mesa. Às vezes há um quarto da sua casa. E essa pessoa se revelou uma serpente na sua vida. É avassalador. É totalmente destrutivo. É de causar um impacto existencial tão grande que muitos são levados
No momento, há um ambiente de solidão e, consequentemente, daí vão definhando emocionalmente, psicologicamente e acabam muitas vezes como vítimas ferrenhas da depressão e afundam. Eu já tive a oportunidade de lidar com algumas situações onde vi pessoas quase sem viver e sem sair da onde estavam. Sem conseguir sair da onde estavam. Gente que não conseguia tomar um banho. Gente que não conseguia mais comer. Gente que não conseguia colocar uma vestimenta nova, limpa. E são momentos que a vida proporciona a essa gente que é humana. Isso é coisa que a gente vive aqui embaixo nessa terra. É muito triste quando você ouve de alguém que é um bom profissional numa área, como aconteceu com um colega há pouco tempo atrás. Era um profissional excelente na área de trabalho dele, bem quisto, uma pessoa que sabia entrar e sair, mas foi pego pela crise e pelas dores da alma e não conseguiu sobreviver. Desistiu de viver. E é muito triste isso. Tão novo, tão jovem. Deixou um buraco. Isso porque há uma necessidade de se agarrar com Deus e dizer: Deus, eu vou seguir adiante. Eu lembro quando me convidaram a um lugar para ir orar por uma pessoa, e eu tenho que falar com Deus sempre em oração e para ir debaixo da graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo fazer aquilo que é necessário ser feito. E é por isso que eu tenho que estar todo dia orando, porque a gente nunca sabe o que nos espera no dia. E lembro que alguém disse: olha, a irmã vai passar por aqui, vai pegar a gente, nós vamos, em nome de Jesus, visitar essa pessoa. E a pessoa estava numa depressão profunda. E eu já disse aqui, naquela época, era uma época estranha, difícil, algumas coisas muito difíceis. A gente, principalmente as pessoas que estavam comigo, visitando aquela pessoa, a gente estava tudo ali num momento de provação, de prova, passando por umas lutas. E naquela época, eu lembro muito bem, estava morando num lugar tão desconfortável naquela época, tão desconfortável. E era um momento assim de provação muito forte. Um momento de provação muito forte. Embora Deus permite para aperfeiçoar você e preparar você para as coisas que Ele tem. Mas aquele momento era um momento muito doído e alguém disse: olha, vamos. E eu podia, naquele momento, ter olhado para tudo que estava vivendo e dizer: eu vou para canto nenhum. Mas o Espírito do Senhor me impulsionou. Vai e faz o que tem que fazer. Eu disse: passem aqui que eu vou. Fiquei pronto, vieram me buscar, nós fomos. E eu disse a alguém: esse pessoal mora aqui. Eu disse: é. E a minha pergunta para alguém foi, inclusive, claro, para tentar até descontrair um pouco diante daquilo que se tinha como informação. E eu lembro que eu disse até de forma, fui até incoerente naquele momento, dada a situação.
que eu também não sabia a dimensão, né? Tudo eu vim tomar conhecimento com maior profundidade quando entrei lá. Mas eu disse, o pessoal mora aqui. Eu disse, em depressão, morando aqui. Porque para onde eu estou vivendo, lá eu canto, lá eu oro, lá eu pulo, lá eu dou glória a Deus, lá eu exalto a Deus, e o pessoal vivendo isso aqui tá deprimido. E eu ainda tinha que conhecer o que eu ia ver lá dentro, né? De realeza, tudo de bom e de melhor. Só que como é uma questão da alma, não tem a ver com o que se tem. Que às vezes pode-se ter tudo e mergulhar no mais profundo abismo existencial. Às vezes pode-se bater as melhores fotos e se postar no Instagram sorrindo, dizendo que está exalando vida, mas lá na alma há uma morte carcomendo a alma da pessoa. A pessoa está ali sendo devorada, sendo tragada. Às vezes se está junto de muita gente e com muitos amigos, mas vivendo o pior caos existencial da vida. E eu sei bem o que é isso. E quando eu entrei, eu tomei ciência de que aquela pessoa, inclusive, estava querendo se jogar daquele prédio abaixo. Querendo desistir de viver. Mas Deus chegou com vida naquela vida. Deixou claro para ela os planos que tinha e que ela não ia de forma nenhuma desistir daquilo que Deus tinha. Isso já se repetiu algumas vezes em situações semelhantes a essa. Não foi um caso isolado. Questões e lidando com pessoas que viviam num nível elevadíssimo de vida, extremamente abençoadas do ponto de vista material, mas com dificuldade de seguir adiante. E eu gosto dessa coisa do Barnabé de vou navegar. Vou navegar. E para onde você vai? Diz, eu vou voltar aonde tudo começou na minha vida. E você precisa entender que a vida precisa seguir. E seguir em frente. Não se auto-vitime, mas seja misericordioso com você. Dê as mãos à sua própria existência, à sua alma e diga para ela, nós vamos juntos vencer o que temos que vencer. O salmista, lá no Salmo de número 43, ele falou com a alma dele e disse, por que tu estás abatida, alma minha? Espere em Deus aí. E às vezes você precisa falar com o seu interior, falar com você mesmo, e de quando em quando chamar o seu nome, grite seu nome. Às vezes é necessário você dizer, ô fulano de tal, tu estás esquecendo dos livramentos que Deus te deu? Você não lembra não que Deus proveu? Não lembra não que Deus te ajudou? Não lembra não que Deus te fortaleceu? Não lembra não que Deus te segurou nos momentos mais difíceis? Ele ia te deixar agora? É claro que não. Levanta daí! Às vezes você precisa falar com você mesmo, com você mesma. Por quê? Porque nem sempre há profetas por perto quando a crise aperta e a alma geme. Se dê a chance de seguir adiante, de sorrir, de ser feliz, de prosseguir. Eu queria que o Espírito do Senhor plantasse isso dentro de homens e mulheres. O desejo de seguir adiante.
Porque o que está levando a essa destruição terrível e tão miserável tem a ver com a maldade, tem a ver com o sentimento de possessão, de possessividade. Mas tanta coisa ruim que está sendo praticada de um ser humano para com o outro, e mais triste ainda, para com mulheres que têm sofrido. E isso dói, isso dói, isso dói, dói de assistir, dói de ouvir, dói de ver. E a gente clama, Senhor, para a força desse espírito de violência, porque eu sei que por trás de todos os males praticados nessa terra tem o dedinho do adversário ali no meio, tem o dedo tem uma mão, vamos colocar assim, da natureza humana e carnal, tem a ver com o temperamento de indivíduos, tem a ver com esse sentimento de posse, é um conjunto de coisas, mas eu sei também que está ligado ao fato de que gente não entende que páginas são viradas e nós somos convidados a seguir adiante. E é claro que dói, revolta, entristece quando alguma coisa fugiu do controle, quando alguma coisa deixou de ser o que era. São seres humanos convivendo, são seres humanos se desencontrando, são seres humanos vivendo determinadas dores, e isso, em nome de Jesus, tem que parar, tem que cessar. Eu sei que o Espírito de Deus, somente Ele pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas seria tão bom que tanta gente desse ouvido ao Espírito Santo, que eu sei que Ele diria, olha, segue adiante. Talvez as transformações que você vai viver pode fazer uma grande mudança acontecer no quadro dessa história. Porque eu sei de milagres que Deus já fez por aí, grandiosos, mas se a história não deu para prosseguir, vira a página e se dê a chance de sorrir e de ser feliz. Isso eu gostaria de que algumas pessoas ouvissem do Espírito Santo, principalmente quando estão querendo praticar determinadas desgraças. E eu, como pai de menino, vendo esse quadro horroroso, esse quadro nojento, triste, e me perdoe-me a força das minhas palavras, mas vendo essa desgraça toda acontecendo. Que vai de jovens a mulheres já formadas sendo atingidas por essa maldade desgramada, desgraçada. Minha alma, ela só falta sair de mim. Se tivesse que dizer a alguém alguma coisa, eu diria, essa pessoa aí é para ser beijada, amada. Isso é para vocês trocarem carinho, isso é para vocês fazerem amor. Em vez de gastar tempo brigando, vão fazer amor, vão beijar, vão sorrir, vão ser felizes. Só que o bombardeio esses dias é muito grande para o mal, e há uma inclinação a cada dia mais para
essas coisas horrorosas que estão acontecendo, mas o Espírito de Deus ainda está na terra operando através da igreja e ele vai combater o espírito do anticristo neste mundo. Males vão ser desfeitos em nome de Jesus, porque eu creio que as nossas filhas acharão uma sociedade com uma mente menos doente. Embora eu sei que já tem coisas levando as pessoas a estarem mais distantes umas das outras do que de qualquer coisa. É melhor beijar, é melhor abraçar, é melhor trocar carinho. É melhor viver. É melhor ir para a cama e ser feliz. Que Deus desfaça dessa coisa horrorosa que está tomando conta, porque a gente já não suporta mais ver as pessoas em total desequilíbrio, vitimando, gente sem pensar. Porque como é que se faz? As desgraças que estão sendo feitas na frente, inclusive, você percebe que é uma coisa tão terrível que se faz na frente dos próprios filhos essa destruição. Que não é para fazer de jeito nenhum. A paz é que tem que reinar, a alegria que tem que reinar, o amor é que tem que prevalecer. Mas a maldade humana é terrível. E só Deus, com a cultura do seu reino, com a sua palavra, só o Espírito Santo que convence o homem da justiça e do pecado para mudar essa situação. Porque podem estabelecer o que for, enquanto o homem não se prostrar diante de Deus e dizer: Deus, me muda, me ajuda, trabalha em mim, faz em mim, será impossível. Será impossível. Será impossível. Mas eu sei que o Espírito Santo vai fazer alguma coisa nesse tempo. Porque a cada dia que a gente caminha e sente que o arrebatamento da igreja vem, a gente sabe que o Espírito de Deus vai fazer algo. E antes que a igreja suba, eu creio que a gente vai ver muita gente prostrada diante de Jesus, chorando e dizendo: Deus mudou minha mente, Deus mudou meu coração, Deus mudou minha vida. Se há um conselho, a partir da palavra que eu li aqui, é: segue adiante. E deseja que quem escolheu o seu caminho ou uma outra opção seja feliz. E coopera com essa felicidade, auxiliando os filhos, cobrindo, vestindo, ajudando, fazendo o esforço que pode na medida do que pode, para cobri-los, assumindo responsabilidades como o homem tem que ser, em nome de Jesus. Mas deixe-me dizer uma terceira coisa aqui para a gente poder concluir. Me perdoem, desculpe pela minha forma de expressar nesse momento, mas é que tem coisas que fazem a minha alma sair de mim. No capítulo de número 15, a palavra de Deus diz assim, verso 39. E devido a esta controvérsia, separaram-se um do outro, e olha o que diz o texto. E Barnabé tomou a Marcos. Veja o verso 40. Mas Paulo escolheu a Silas. O que é que eles fazem? Eles decidem investir em algo novo.
se abrem para a construção de um tempo novo e desapegam do tempo velho. Mantêm as memórias boas, sepultam as amargas e decidem, em nome de Jesus, darem as mãos uns aos outros. Uns aos outros. Eles decidem dar as mãos uns aos outros. Estou falando desses que vêm chegando novo. É o Silas que vem para a vida de Paulo, e Paulo dá as mãos, e o Silas dá as mãos, e Barnabé. Não aconteceu isso e isso, mas está tudo bem, vamos em frente. E chegam no Barnabé e o Paulo. Aconteceu isso e isso, mas vamos em frente. Eu gosto dessa atitude deles. Eu acho essa atitude extremamente linda. Porque eles decidem apostar no novo. Eles decidem seguir o caminho. E isso é um conselho que vem de Deus para o coração de cada um de nós. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo está falando com alguém. Porque você construiu muros e se colocou por trás deles para que nada mais te atingisse. Como se os ciclos fossem se repetir, mas não vão. Há coisas boas para você viver. Invista no novo. Invista em novas tentativas de crescimento, de desenvolvimento. Permita-se expandir. Sonhe alto de novo. E quando eu falo de sonho aqui, estou falando daqueles que estão ligados a um propósito de Deus. Se conecta ao que Deus tem para você. Mas em último lugar, isso aqui eu quero que você guarde no coração, porque o texto, além de dizer que eles fizeram tudo isso aqui, diz uma coisa interessante. Verso de número 40 e 41, e a gente encerra. Mas Paulo escolheu a Silas e partiu, sendo encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Olha a expressão, Paulo escolheu a Silas e partiu. No verso 41, e viajava pela Síria e Cilícia, confirmando as congregações. Porque esse era o propósito que ele tinha estabelecido. Barnabé, vamos voltar para todos os lugares que a gente plantou a igreja lá e vamos se encontrar com os irmãos novamente. Barnabé disse, vamos, mas vamos levar João Marcos. E eles não quiseram. Só que vejam, o que Paulo faz e o que Barnabé faz. A Bíblia diz que Barnabé, tomando a Marcos ou João Marcos, navegaram e se dirigiram a Chipre. Então, vamos colocar assim para ficar bem prático. Os dois decidem seguir navegando. O que eles estão fazendo? Eles estão ocupando o tempo deles. E ao ocupar o tempo, eles ocupam a mente. Mas ocupam com o quê? Com aquilo que tem a ver com a missão de vida. E aquilo que dá prazer a eles em fazer. Isso aqui, eu estou dizendo a você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nesse tempo que a gente está vivendo, em que há um convite sendo feito a estarmos sós todos os dias. E estar só com a gente é uma bênção. Mas sentir na solidão aí é uma luta. Porque a solidão atormenta. Solitude é bem-vinda.
solidão ela é cruel. Mas aqui vem uma palavra de Deus para você: não deixe sua mente vazia. E não deixe que o seu tempo seja aquele tempo onde tudo que é memória amarga ocupe o lugar daquilo que você podia e pode estar produzindo em Deus e para a glória de Deus. Quando Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, orai sem cessar, eu penso que ele tem isso em mente. Orai sem cessar. Ocupar a mente. Encher a mente de palavras de oração. Verbalizar isso. Encher o ambiente disso. Transformar ambientes com isso. Orando, olha o que Paulo diz, sem cessar. No espírito, na mente, na alma, com as mãos, com os pés, com a boca, com tudo que se é. Paulo diz, seja uma oração ambulante. Onde você entrar, onde você chegar e onde estiver, ore! E você verá que muita coisa vai começar a acontecer a partir daí. Porque você nunca deixou de ter com quem falar. Pastor, mas a pancada foi forte. Foi. E eu sei que a gente humano fere e é ferido. Mas eu estou dizendo a você em nome de Jesus, encha sua mente do que é bom, seu coração do que é bom, e ocupe seu tempo lendo bons livros, lendo a Bíblia, orando. Ouça boas e bonitas canções, sejam construtivas. Se preciso for, dance de alegria com você. Seja sua melhor parceira, sua melhor amiga nesse momento. Vai à cozinha, começa a cozinhar. Isso também é terapia. Ocupa a mente. Eu sei que os pratos acumulados não é muito agradável, mas tenta lavar cantando e você vai ver que você parece que está dentro do santuário de Deus. Faz a tua caminhada, vai se esforçando como pode. Eu sei que o tempo vai passando e algumas alterações vão acontecendo no nosso físico, no nosso corpo. E aí, de repente, em uma certa idade, para se perder um pouquinho de peso é um desafio. Mas insiste, persiste. Faz todos os dias, no mínimo meia hora, no mínimo 30 minutos de exercício, de caminhada. Vá fazendo o que você pode, mas não se entregue ao marasmo existencial. Não se entregue ao que quer lhe sepultar. Você nasceu para ser feliz nessa vida. Você nasceu para ser feliz nessa vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Seu casamento vai dar muitos frutos ainda para a glória de Deus. Sua vida emocional, sentimental ainda vai frutificar muito. Você ainda vai ver na sua vida profissional muitas realizações acontecendo. Parece que você fez uma viagem e se perdeu no tempo e tudo desabou na sua vida.
mas as coisas não pararam e não vão parar na sua crise. Vá ser feliz. Seja feliz. Você só tem uma oportunidade de viver nessa terra. Então sorria. Não dê lugar ao grito desesperado. E se necessário gritar, grita. Porque às vezes isso é aquilo que alivia, mas não grita com outrem. Vai para um quarto, põe para fora. Se necessário for, morde a almofada. Mas se abraça com a tua paz, se abraça com a tua tranquilidade, porque já está tudo resolvido e já deu tudo certo. Não perca suas noites de sono, a não ser que você tenha feito um propósito de reservar um tempinho da sua madrugada com Deus em oração, em paz. Mas para passar desesperado, desesperada, não. Navega. Faz a tua viagem ser uma viagem produtiva e você vai ser aquele e aquela que vai colher muitos frutos. Eu sei que este ano é um ano novo de verdade para a sua vida. E é por isso que o Espírito Santo está falando assim, porque tem gente que está dizendo, só Deus sabe como foi esse final de ano na minha vida. Deus virou essa página. E não carregue o que Jesus já resolveu. Porque os homens são terríveis e querem manter você sob o peso de erros cometidos no passado, quando Jesus não levou nem 5 minutos para te perdoar. Sorria para você e sorria para a sua vida. Porque você vai viver coisas muito lindas e boas em Deus. Por que, pastor, o senhor diz isso? Porque eu creio na fidelidade de Deus. Em algum lugar tem alguém orando por você. Em algum lugar tem alguém orando para encontrar você. Em algum lugar tem alguém orando para que Deus te levante e te use para ser um canal de bênção neste tempo. O Espírito de Deus está curando pessoas nesta manhã. Está colocando a alma em liberdade nesta manhã. Há perdas que você de repente teve, de pessoas preciosas, e que foram simplesmente chamadas por Deus para o colo do amor dele. Porque Deus não nos dá pessoas, Deus nos empresta pessoas. Eu sei que a gente diz a bênção que Deus me deu. Não. Deus nos empresta. Ele pode ter te dado uma garrafa de água. E essa você controla. Mas no que diz respeito a pessoas, ele só empresta. Você não tem controle de nada disso. A hora que ele quer chamar, chama. E principalmente tem uns que ele tem mais saudade, chama logo que nasce. De tão preciosa que é a vida das pessoas a ele.
Tem outros que ele diz que aquela ali precisa que eu empreste esse aqui por 15 anos, por 20 anos, por 30 anos, por 40 anos, por 50 anos. E Deus leva para ele. E às vezes você que perdeu diz como seguir adiante. Ocupa a tua mente com a missão de Deus na tua vida. Porque o Espírito do Senhor é o Consolador. Ele vai fortalecer você, vai te ajudar daqui para frente. Porque na ausência do Pai, Ele é o teu Pai. Na ausência do marido, Ele é o teu marido. Na ausência de filhos, Ele é aquele que supre teu coração. Ele é o Senhor da sua vida. A viagem vai continuar. Não é porque algumas coisas se perderam no caminho que tudo acabou, não. A viagem vai continuar. Não é porque alguma porta fechou, alguma coisa aconteceu de tragédia no caminho. A história vai continuar. A história vai continuar. A história vai continuar. Você vai navegar ainda por lugares. Você ainda vai pisar em terra que você nunca imaginou. Você ainda vai viver coisas e vai construir memórias que você nunca pensou que construiria. Deus ainda te dará a oportunidade de sorrir, de viver, de voar, de desfrutar de coisas grandiosas. E eu creio que Ele tem pressa nisso. Deus ainda vai te dar alegria de ver essa casa debaixo da bênção dele, vivendo aí a colheita de frutos e de tantas coisas boas que Deus ainda vai proporcionar. Segura firme, fica com o coração em paz. Deus é o que te alivia neste dia. Eu estou sentindo o Espírito Santo nos abraçando nesta manhã. Eita Deus! Me mandará daqui, Valorias. Deus está te tocando esta manhã. Ele está te tocando esta manhã. Segue adiante. Olha para o futuro que ainda está intacto. Vê as coisas boas que ainda tem para viver. E segue em frente. Nada acabou. Nada terminou. O Espírito do Senhor está renovando corações desta hora. Ermida caixa lobaniadas. Barnabé continuou a vida, Paulo continuou a vida, e Deus fez dos dois instrumentos de graça para muita gente ainda que viria da história. O Barnabé tomou João Marcos do lado e conduziu João Marcos para que Pedro o discipulasse, o orientasse, o instruísse. E hoje nós temos na nossa Bíblia o Evangelho segundo Marcos, porque Barnabé também colocou as mãos dele estendidas sobre o menino. Por outro lado, Paulo cresce junto com Silas. Alcança um Timóteo, faz do Timóteo seu substituto e diz para ele: quando você puder, traz o João Marcos para cá.
porque ele me é muito útil para o ministério. A vida vai continuar. Eu sei que há uma ação do adversário querendo sepultar, querendo acabar, querendo destruir. Mas Deus vai te dar vida. Deus vai te dar vida. E através das suas orações, Deus vai livrar muita gente. O Espírito de Deus vai agir nesse país, nesse tempo de tanta maldade praticada contra crianças, contra mulheres. O Espírito de Deus vai fazer algo. E muita coisa que ele vai fazer através da sua oração. É por isso que ele não deixou as perdas te sepultarem, o rompimento acabar contigo, porque ele ainda conta com você para coisas grandes. Ele conta com você para coisas grandiosas. Você não é tão pequena como você pensa. Sua voz é ouvida pelo céu. Adayasu, Edidia, Aruendaraki, Atuibederedia, Ardadaki, Manome, Nehemia, Estilaviaduda, Kawasebi, Manori, Midikia, Argiomaduda, Komuba, Wandarasier, Gadagadara. Estás aqui. Tu estás abraçando gente neste dia. Querido Deus e eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na tua presença nós nos colocamos neste momento. Te pedindo em favor dos teus filhos, te pedindo em favor das tuas filhas, que tu estendas as tuas mãos, ó Deus, para socorrer cada coração ao quebrado, que tu possas restaurar, possas renovar, possas fortalecer. Faz homens e mulheres, talvez se decepcionaram, se entristeceram, talvez viveram alguma experiência muito amarga, talvez alguma situação mexeu com as finanças, com o relacionamento, mas Deus ajuda cada um a se levantar, a olhar para cima, a focar no céu e a viver a sua jornada de vida, ó Deus. Sem se apegar à amargura, sem se entregar ao ódio, à raiva, à ira, à mágoa. Não, livra corações destas amarras negativas e enche corações do teu Espírito, porque somente o teu Espírito na mente, no coração, na vida é que pode mudar a natureza das pessoas, é que pode influenciá-las para uma vida nova, para uma vida consciente, em amor, em misericórdia, em bondade, em compaixão, em Cristo Jesus. Deus está com as mãos estendidas sobre a sua vida. Por isso, meu Deus, eu te peço, continua abraçando
abraçando-nos, fortalecendo-nos. A nossa caminhada esse ano já começou tão intensa. Abre os céus, abre as portas. Ajuda a gente a prosseguir, principalmente aqueles que foram magoados, decepcionados, que foram, quem sabe, feridos, traídos. Tenha compaixão e misericórdia e coloque as rédeas da graça sobre estes corações, fazendo esses corações livres pelo teu amor, de todas as amarras maliciosas, negativas, de toda a influência do mal. Não deixa lares e casas se destruir. Quanto aos sonhos, quanto às promessas, age por cada um. Eu sei, Senhor, que nem sempre é possível continuar até o fim. Às vezes se luta, se esforça, se batalha, mas as circunstâncias às vezes são totalmente adversas e às vezes pegam muitos na fragilidade do coração. Mas o Senhor é o Deus que pode ajudar, que pode cobrir, que pode guardar, que pode amparar, que pode fortalecer, que pode sustentar. Estende as mãos sobre cada um em nome de Jesus. Que cada um possa seguir em frente. Que cada um possa ser livre das amarras. Que cada um se torne seu melhor amigo, amigo da sua alma. Que cada um possa crescer e vencer, que cada um possa voltar ao começo e dizer: eu sonho de novo, eu invisto de novo, eu acredito, eu vou em frente, eu tenho coisas grandes para viver. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço, abraça cada uma. Abraça cada um, sara as feridas. Sara as feridas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Abraça cada coração. Cuida de cada coração. Dê vitória a cada um e que cada casa, cada lar, cada família voltem a ser felizes. Essa vida é muito curta, Deus, para se perder tempo alimentando a mágoa e o ódio. É tempo de sorrir. É tempo de se abraçar. É tempo de se agasalhar. É tempo de carinho, de acolhimento, Deus. Cuida da mente humana, Senhor. Muda as notícias nesse país e traz coisas novas e boas. Eu falo, ó Deus, impede o mal. Pelo teu poder, desfaz da força. Porque para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do adversário. Em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus Cristo. Pelo sangue de Jesus. Que cada vida seja livre e aliviada pela tua graça. Abraça essas mulheres, abraça esses homens, e que cada pessoa viva durante cada dia da vida daqui para frente coisas boas, 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 boas.
Tu és o Deus dos novos começos. Eu sei que Tu és o Deus que renova, que restaura, que restitui, que abençoa. Faz a Tua obra em nós, por nós. E que o lar que está sendo restituído e reconstruído continue. E que as amizades que estão sendo reconstruídas continuem. E aquelas que não continuam, que venha um novo tempo para cada um, de modo que cada um siga e o Teu nome seja glorificado, mas independentes do que tenha acontecido, conduz os Teus filhos ao novo tempo, para a glória do Teu nome, para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, Espírito Santo, entra dentro desta casa, entra dentro deste ambiente de trabalho e estende a mão sobre o Teu povo. Abraça a vida da irmã Gisele, a sua família. Abraça a vida da Dani, Senhor. Cuida da Dani e dos seus, Pai. Cobre com a Tua graça e a Tua bondade em nome de Jesus. Cuida da irmã Cátia, ó Deus. Ajuda, Senhor. Sustenta. Fortalece. Guia. Renova cada dia. Ajuda cada dia a vida dela. Sua família. Faça viver o bem do Senhor em nome de Jesus. Cuida da vida da irmã Fernanda. Cuida da vida do irmão Souza. Cuida, Jesus, em tudo. Dá saúde e força aos Teus filhos. Derrama a Tua abundante graça sobre eles. Porque aquilo que começou no Senhor, aquilo que começou no Senhor, será vencido no Senhor para a glória do Teu nome. A vitória, ó Deus, a irmã Paula, seus familiares. A vitória, a irmã Wanda, a irmã Luciana, seus familiares. A irmã Adriana Florencio, a irmã Kilze. Abençoa em nome de Jesus a irmã Cessa, seus familiares. Desfaz em nome de Jesus, Pai, o espírito de violência nessa terra. E entra com a Tua paz. Muda a mente dos jovens, homens. Muda o coração, Senhor. Trabalha nas emoções de cada um. Submete cada coração e cada mente ao senhorio de Jesus Cristo. Planta o amor, Pai. Planta o amor, porque Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13, que ainda que ele falasse a língua dos anjos, sem amor nada seria. Planta o amor do Senhor no nosso coração. Planta amor. Planta o ágape acima do elos do esturgeiro. Planta o amor em nós, por nós e sobre nós. E enche cada vida. Que as mulheres desse Brasil estejam protegidas no Senhor.
guardados, que cada criança esteja guardada, que cada pessoa necessitada de alimento, da vestimenta, de uma moradia, seja assistida pelo Senhor e pela sua graça neste momento, em nome de Jesus. Que sejamos abençoados e abençoadores, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém. Amém. E amém, Senhor. Cuida de todos nós. Em nome de Jesus. Cobre cada homem. Planta o temor do Senhor Deus. Para que as famílias que ainda serão construídas sejam construídas no teu temor, em respeito, em carinho, em desejo de ser feliz, Pai, em desejo de ser feliz e de fazer feliz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu digo amém, 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 Senhor, por cada oração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Uma ótima tarde debaixo da graça de Deus. Uma ótima noite. A gente se vê no próximo domingo aqui. Tá bom? A gente se vê em nome de Jesus. No próximo domingo a gente está junto. Se você desejar estar aí conosco, esteja. Será muito bem-vindo, muito bem-vinda para a glória de Deus. Deus abençoe sua casa, sua vida. Amanhã vocês estão livres aí de me verem por aqui. A gente vai aproveitar aí para fazermos algumas coisas. Mas domingo, se Deus permitir, estaremos aqui. Pode até ser que a gente entre amanhã alguns minutinhos, mas nós vamos estar domingo aqui às 10 horas da manhã, na presença de Deus, adorando o nome do Senhor no nosso culto da família. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus!